Você aciona a alavanca para mudar de faixa, olha no painel e não vê a seta piscando. Ou pior, ela parece funcionar por alguns segundos e depois para, pisca rápido demais, fica acesa direto, ou só responde de um lado. Parece um defeito simples, mas é justamente aí que muita gente começa a gastar dinheiro sem necessidade, trocando lâmpada, fusível e até peças da coluna de direção por tentativa. Quando as setas não funcionam no Nissan Kicks, a primeira coisa que precisa ficar clara é que a seta não funciona, não é um diagnóstico, é apenas o sintoma, e esse sintoma pode nascer em lugares muito diferentes. Numa lâmpada comum, num soquete oxidado, numa instalação de LED mal resolvida, num fusível aberto, no comando da alavanca, num conector, num fio danificado, ou, em algumas versões, na comunicação com os módulos eletrônicos do carro. A diferença entre uma falha barata e uma investigação mais complexa quase sempre aparece quando você observa o comportamento exato do sistema. Não é a mesma coisa perder apenas a seta esquerda e perder as duas. Também não é igual quando o pisca-alerta funciona normalmente, mas a alavanca não responde. Esses detalhes parecem pequenos, mas mudam completamente o caminho da verificação. Comece olhando para o que o carro está fazendo, e não para o que você imagina que esteja quebrado. Se apenas uma das lâmpadas de um lado parou de piscar, enquanto as demais funcionam, a suspeita inicial costuma estar naquela luz específica, no soquete ou no trecho de circuito que alimenta aquele ponto. Em carros com lâmpadas convencionais, uma lâmpada queimada pode fazer a cadência mudar. A seta passa a piscar mais rápido, como se o carro estivesse avisando que existe uma carga menor naquele circuito. Esse pisca rápido é um dos sinais mais mal interpretados. Muita gente conclui imediatamente que o relé está defeituoso. Só que, em muitos casos, ele está apenas reagindo a uma lâmpada queimada, a um mau contato ou a uma alteração na resistência elétrica causada por uma lâmpada de LED incompatível. Trocar o relé, quando ele sequer é uma peça separada naquela configuração, não resolve o defeito. E em alguns kicks, dependendo do ano e da versão, o controle da sinalização pode estar integrado a módulos eletrônicos, sem aquele relé tradicional que muitos motoristas esperam encontrar. Se a seta está piscando rápido, observe todas as luzes daquele lado, dianteira, traseira e, se houver, o repetidor no retrovisor. Às vezes, a luz dianteira parece acender, mas está fraca. Às vezes, a traseira falha só quando o porta-malas é fechado. Às vezes, o defeito aparece depois de chuva forte, lavagem ou infiltração. Um soquete com umidade ou oxidação pode manter contato em certos momentos e falhar em outros. Esse tipo de problema é especialmente enganoso porque quando o carro chega à oficina, ele pode estar funcionando normalmente. Agora imagine outro cenário. Você aciona a seta para a esquerda e nada acontece, mas a direita funciona. Ou o painel indica o comando, porém nenhuma luz externa pisca. Nesse caso, ainda não dá para condenar a alavanca. O painel, as luzes externas e o comando podem seguir caminhos parcialmente diferentes, conforme a configuração elétrica do veículo. Há situações em que o carro reconhece que você mexeu na alavanca, mas a saída de luz não é acionada corretamente. Em outras, a luz externa funciona e o indicador no painel falha. Por isso, observar apenas uma lâmpada ou apenas a luz verde do painel não basta. O teste mais útil, e também um dos mais seguros para o proprietário fazer, é comparar a seta com o pisca-alerta. Acione o alerta com o carro parado e observe se todas as luzes direcionais funcionam, dianteiras, traseiras e repetidores, caso equipados. Depois desligue o alerta e teste a alavanca para cada lado. Se o alerta funciona em todos os cantos, mas nenhuma seta responde pela alavanca, a chance de o problema estar numa simples lâmpada é menor. As lâmpadas provaram que conseguem acender.
A alimentação básica e os circuitos de saída também parecem estar presentes. A atenção passa a se concentrar no comando da coluna de direção, em conectores relacionados a esse comando, em fusíveis específicos, na leitura do sinal pela central, ou em alguma falha elétrica que impede o sistema de interpretar a ordem dada pela alavanca. Mas não caia no extremo oposto. O fato de o pisca-alerta funcionar não prova que a alavanca está quebrada. Ele só ajuda a separar o problema. O alerta e as setas usam as mesmas lâmpadas em muitos casos, mas não necessariamente usam exatamente o mesmo caminho de comando. O botão do alerta pode enviar uma solicitação diferente à central, enquanto a alavanca trabalha por outro contato ou sinal. A comparação é valiosa porque elimina hipóteses, não porque entrega uma resposta definitiva. Se nem o alerta funciona e nem as setas funcionam, o diagnóstico muda novamente. Quando todo o conjunto está apagado, vale pensar primeiro em alimentação elétrica, fusíveis, conectores, bateria com baixa tensão, alterações recentes na instalação do veículo ou falhas no módulo responsável pela iluminação. Isso não significa que o fusível seja automaticamente o culpado, mas ele passa a ser uma das verificações iniciais mais lógicas. O manual do proprietário é a referência certa para localizar a caixa de fusíveis e identificar quais posições estão relacionadas à sinalização e à iluminação. A distribuição pode variar entre anos, versões e mercados. Nunca escolha um fusível apenas pela aparência ou pela posição parecida com a de um vídeo de outro carro. E, se encontrar um fusível aberto, não trate aquilo como o fim do problema. Fusível não abre por vontade própria. Ele protege o circuito quando há corrente acima do previsto. Às vezes a causa foi momentânea, como umidade em um soquete. Em outras situações, existe um curto, um fio machucado, uma lâmpada inadequada ou um acessório instalado de forma incorreta. Substituir um fusível por outro da mesma especificação pode ser uma verificação básica. Colocar um fusível de amperagem maior para ver se aguenta é uma péssima ideia. O fusível existe para proteger a fiação. Se você aumenta a proteção sem corrigir a causa, o risco deixa de ser apenas perder as setas. Pode haver aquecimento de cabos, dano em conectores e falhas mais caras no sistema elétrico. E se o novo fusível queimar logo em seguida, não adianta insistir. Esse é o momento de parar e procurar diagnóstico profissional. Também vale lembrar de algo que costuma ser ignorado: o histórico do carro. As setas começaram a falhar depois da troca de lâmpadas, depois de instalar LED, engate de reboque, alarme, câmera, rastreador, som ou algum acessório elétrico, depois de um reparo na traseira, numa porta ou no para-choque. Esses acontecimentos não provam a causa, mas dão direção ao diagnóstico. A conversão para LED merece atenção especial. Uma lâmpada de LED consome menos corrente do que uma lâmpada halógena comum. Dependendo do sistema, o carro pode interpretar essa diferença como lâmpada queimada e fazer a seta piscar rápido. Em outros casos, pode haver mau encaixe, polaridade incompatível ou contato ruim. A solução correta não é sair adicionando resistores, emendando fios ou improvisando aterramentos. Resistores podem aquecer bastante, e qualquer adaptação mal feita pode criar um problema maior do que o original. Se a falha começou logo depois da troca para LED, a maneira mais simples de confirmar a suspeita é retornar temporariamente à configuração correta e compatível para aquele conjunto, ou pedir a avaliação de um profissional. Há ainda a falha intermitente, talvez a mais frustrante de todas. Em um dia, a seta funciona. No outro, não. Ela falha em buracos, depois de passar por uma lombada, ao girar o volante, ou quando o carro fica no sol. Esse padrão costuma apontar mais para mau contato, conector frouxo, oxidação, fio partido internamente, ou desgaste no comando do que para uma lâmpada simplesmente queimada. Uma lâmpada pode falhar de modo intermitente, claro,
Mas quando o defeito parece responder ao movimento do carro, à vibração ou à posição da direção, vale evitar conclusões rápidas. Se a falha aparece ao movimentar o volante, não tente desmontar a coluna de direção em casa. Nessa região, existem componentes sensíveis, inclusive sistemas relacionados ao airbag e à cinta espiral do volante, em determinadas configurações. Abrir acabamentos, desconectar peças e testar contatos sem procedimento pode gerar luzes de advertência, danos adicionais e riscos desnecessários. O diagnóstico de um comando de seta pode parecer simples por fora, mas a desmontagem é uma etapa diferente da inspeção visual. O que você pode fazer com segurança é verificar o óbvio antes de partir para algo invasivo. Veja se há lâmpadas apagadas, trincadas, escurecidas ou com sinais de água dentro da lanterna. Procure por condensação excessiva, umidade nos conjuntos ópticos, sinais verdes de oxidação em contatos visíveis e encaixes mal posicionados. Observe se a luz de freio, a lanterna e a ré também apresentam comportamento estranho. Quando várias funções da mesma lanterna falham ou funcionam de forma estranha, pode existir um problema de aterramento ou conector, não apenas da seta. Um aterramento ruim cria sintomas curiosos. A seta pode acender fraca, fazer outra lâmpada acender junto, alterar a intensidade da lanterna ou falhar quando o freio é pressionado. Para quem vê de fora, parece até defeito eletrônico grave, mas muitas vezes o circuito está procurando caminho pela instalação de outra luz, porque o retorno elétrico principal está comprometido. Encontrar isso exige inspeção cuidadosa e, frequentemente, medição elétrica. Não é um caso para resolver torcendo fios ou borrifando produtos aleatórios no conector. Quando as setas não funcionam no Nissan Kicks, pense no sistema como uma sequência. Existe o comando que pede a sinalização. Existe uma proteção elétrica. Existe o circuito que leva energia. Existem lâmpadas ou LEDs que transformam essa energia em luz. Existem conectores e aterramentos que fecham o caminho. E, nos carros mais eletrônicos, existe uma central que recebe, interpreta e aciona parte dessas funções. Uma falha em qualquer elo pode produzir praticamente a mesma queixa no dia a dia. Por isso a ordem de diagnóstico faz tanta diferença. Primeiro, descubra se o defeito é de um canto do carro, de um lado inteiro ou de todo o sistema. Depois compare o funcionamento com o alerta. Em seguida, confira as lâmpadas, o estado visual das lanternas, possíveis mensagens no painel e os fusíveis corretos indicados no manual. Só depois faz sentido avançar para comando da coluna, testes de continuidade, medição de tensão, aterramentos, conectores internos e leitura por scanner. O scanner é útil porque pode revelar falhas armazenadas nos módulos, identificar se o carro está recebendo o comando da alavanca e ajudar a separar uma falha de comunicação de um defeito no circuito de iluminação. Mas ele não substitui teste elétrico. Um scanner pode indicar que não há falha registrada e, ainda assim, existir uma lâmpada com mau contato, um soquete oxidado ou um fio rompido. Da mesma forma, um código de falha não é uma autorização para trocar uma central sem confirmação. O bom diagnóstico junta leitura eletrônica, inspeção visual e medições feitas no ponto certo. Muitas oficinas recebem carros depois de uma sequência cara de tentativas. Trocaram lâmpadas, depois fusível, depois relé, depois a alavanca, e a seta continuou sem funcionar. Isso acontece porque peças foram usadas como ferramenta de diagnóstico. Às vezes, trocar uma lâmpada compatível é razoável, sobretudo quando ela está claramente queimada. Mas trocar componentes mais caros, sem entender o padrão da falha, é apostar. Uma pista importante é saber se o painel acompanha o defeito. Se você aciona a alavanca e o indicador verde do painel não aparece,
Pode haver problema antes da saída para as lâmpadas, no comando, na leitura eletrônica desse comando, na alimentação relacionada ou em alguma falha de comunicação. Se o indicador do painel pisca, mas as luzes externas não, o carro pode estar reconhecendo a solicitação, porém não está conseguindo acionar ou alimentar os pontos externos. Não é uma regra absoluta para todos os anos e versões, mas é uma observação que ajuda muito o eletricista a começar pelo lugar certo. Outro detalhe: teste em condições reais, mas com o carro seguro e parado. Faça o alerta, teste esquerda e direita, acenda faróis e lanternas, pressione o freio com a ajuda de outra pessoa se possível, e veja se alguma função interfere na outra. Se o defeito ocorreu após chuva ou lavagem, procure marcas de água. Se apareceu após serviço de funilaria, revisão ou instalação de acessórios, informe isso na oficina. Uma informação bem dada pode economizar muito tempo de mão de obra. Não ignore o problema porque ainda dá para sinalizar com a mão, ou porque o carro será usado apenas em trajetos curtos. As setas são um elemento básico de comunicação no trânsito. Sem elas, os outros motoristas não conseguem prever uma conversão, uma mudança de faixa ou uma manobra. Além do risco, circular assim pode trazer complicações conforme as regras locais. Se nenhuma sinalização funciona, se há cheiro de queimado, fusível abrindo repetidamente, fumaça, aquecimento ou outras falhas elétricas ao mesmo tempo, o mais prudente é não continuar usando o veículo até que a causa seja avaliada. No fim, o reparo pode ser simples. Pode ser uma lâmpada correta, um soquete limpo, um conector reparado, ou um fusível substituído após a origem do problema ser eliminada. Mas também pode exigir teste com multímetro, acesso técnico à coluna de direção ou diagnóstico de módulo. A diferença não está em adivinhar qual peça é mais provável. Está em ler os sinais que o carro já está dando. Se apenas uma luz falha, comece por ela. Se um lado inteiro falha, compare os componentes daquele lado e o comportamento no painel. Se o alerta funciona e a alavanca não, investigue o caminho do comando sem desmontar a coluna por conta própria. Se alerta e setas estão mortos, confira a alimentação e proteção antes de pensar em peças caras. E se o defeito é intermitente, recorrente ou acompanhado de fusíveis queimados, um eletricista automotivo com equipamento de teste deixa de ser gasto extra e passa a ser a forma de evitar uma sequência de trocas inúteis. A seta não é só uma lâmpada piscando. Ela é o resultado de vários sistemas trabalhando juntos. Quando você entende essa lógica, para de procurar uma resposta única para todos os casos e passa a seguir um caminho seguro, objetivo e muito mais econômico.